o que compulsão alimentar tem a ver com um problema de uma mãe que é geminiana com a sua filha, que é pisciana, filha pisciana com a mãe geminiana. Como a astrologia pode explicar isso e muito mais? Vamos descobrir isso aqui? Seja bem-vindo a mais uma Central do Buscador. Aqui você encontra as respostas dos seus problemas. Se você tem coloca para mim aqui embaixo, que quem sabe justamente a pauta do próximo vídeo da Central do Buscador seja a sua, como é dessa pessoa, que é como você que colocou aqui embaixo o comentário. E olha o que ela me escreveu. Ela me escreveu assim: tenho tido muita compulsão alimentar à noite e conflito com a minha mãe. Ela é geminiana e eu sou pisciana, com ascendente em Leão. Vamos lá, primeira coisa, as famílias se reúnem por compatibilidade energética, por karma astrológico, por resgates de ecos de vidas passadas e até mesmo por um padrão de repetição do sistema familiar. Ave Maria, Aline, tudo isso no mesmo pacote, na mesma família. Como desmanchar esse nó? Quando a gente olha sistemicamente falando da mãe, a mãe foi aquela que nos deu o alimento, que nos trouxe para a vida material. Então, nesse momento, você precisa entender que quando se fala de alimentação, de nutrição, sempre existe uma relação com a mãe. Então, quando você tem uma briga, uma discussão com a mãe, isso pode afetar, entre outras coisas, a tua forma de se alimentar, ao ponto de você ser compulsiva e ir para um sobrepeso mórbido ou o inverso, ficar magro demais. Tem muita gente que pensa, magro demais, hoje a maioria das pessoas é o inverso, né? Mas pode acontecer isso também. E tá tudo relacionado a você também não estar de bem com a sua mãe. É claro que agora eu estou trazendo uma visão de vidas passadas a respeito disso. Você pode ter tido algum problema muito sério com a tua mãe numa outra existência e isso ter justificado justamente você ter vindo nessa existência filha dela. E por você ser filha dela, isso já prova que tem um resgate ali. Tem alguma coisa que precisa ser trabalhada nessa relação. Não é à toa. Nós nunca nascemos no lugar errado. Aline, eu tenho a sensação que eu nasci no lugar errado, família errada, completamente nada a ver onde eu tô. Eu me sinto completamente um peixe fora d'água. Por isso que você nasceu ali, porque certamente esse é um dos aprendizados que você precisa ter a respeito disso nessa vida. Então, sim, cabe você começar a querer investigar o que você de verdade anda sentindo em relação à sua família, que faça com que você daqui a pouco, sim, tenha escolhido ela como a família ideal no meio de tantas para você estar aqui agora. Parou para pensar por esse lado? Pois é, nada é por acaso. E quando a gente entra pelo olhar da astrologia, então isso fica mais nítido e escancarado possível. Por quê? Porque a astrologia, antes de só ser signo, ela é um decodificador do ser humano. Esse decodificador de comportamentos, de atitude, do que ela está trazendo para aqui e agora e que faz muitas vezes ela estar reunida dentro de um karma familiar. A maioria das pessoas acham que elas nasceram no lugar equivocado, mas na verdade a gente começa a fazer um trabalho mais específico. Eu sempre identifico um padrão que se repete de signos dentro daquela família. Por exemplo, minha família, vou dar um exemplo da minha família. Meu pai é aquariano, meu irmão é aquariano, minha irmã é aquariana. Eu pisciano, minha mãe ariana. Aí eu disse, meu Deus do céu, nada a ver, né? Eu e a mãe boiando essa história toda, né, da família aquariana. É um karma familiar de características aquarianas. Aí eu vou olhar mais de perto. Eu tenho um ascendente oculto de aquário. A minha mãe também tem um ponto lá de aquário, que faz com que a gente tenha todos nós um grande resgate de aquário na nossa família. Então, certamente aqui, só sabendo os signos, não olhando o mapa como um todo, isso não me explica 100%. De tudo isso que está acontecendo. Mas a gente vai dar uma olhada pela questão dos signos que facilita. Ai, Aline, pelo amor de Deus, como eu posso saber? Porque eu sou rodeada de escorpianos, eu sou rodeada de geminianos, eu sou rodeada de leoninos, sou rodeada de cancerianos. Você tem alguma coisa dentro do teu mapa também desse signo. Mas eu não sou desse signo. Será? Já fez seu mapa para descobrir para valer com os detalhes, que é a minha expertise, que eu olho os detalhes disso daí? Não? Então eu vou deixar o link aqui embaixo para você fazer o mapa da Aline, que eu vou ver esses detalhes para você. Então vamos lá. Aqui, a mãe é geminiana e a filha é pisciana. Gêmeos é um signo mental, racionaliza as emoções. Muitas vezes fala de uma forma inconsequente. Quando vê ele falou,
não pensou porque ele pensa falando. Aí bota um pisciano que é sensível, elemento água, junto dele. Que quando vê alguém falando racionalmente, não entende quando ele está com as suas emoções bagunçadas, absorvendo a energia dos lugares, não conseguindo entender as oscilações das suas próprias emoções. E aí vem um geminiano, uma mãe geminiana, que fica falando algumas coisas que certamente ela vai olhar depois com mais calma e ver, não era bem isso que eu queria dizer, mas aí a caca já tá feita, né? Porque afinal de contas já foi dito. E à medida que foi dito, a pessoa aí, pisciana, recebeu aquilo e ficou chateada, ficou magoada. E a forma de se proteger muitas vezes está conectado, pasme, ao quê? A alimentação. Por quê? Porque a obesidade, a gordura, quando a gente começa a engordar muito, é uma forma da gente se proteger mais do que está acontecendo. E essa proteção, ela se dá muito forte. Quando você tem algo que é muito grande, como a compulsão, é algo que é extremo. Achei a palavra que eu estava procurando. Extremo. Que não é equilíbrio, isso mostra que tem alguma coisa que não tá legal. Então caberia a você dar uma olhada. E como nós temos ainda aqui o ascendente em Leão, eu não sei se é só isso, provavelmente não é, porque 97% das pessoas chegam até mim e tem muito mais de que um signo envolvido em cada um desses pontos, Sol, Lua, Ascendente. Então realmente só fazendo uma astral para descobrir, o link tá aqui embaixo. Então se você realmente, a gente não sabe. Então esse leonino, ele odeia quando as pessoas só ficam criticando ele. A gente não sabe se essa pessoa não tem ou a mãe dela não tem um ascendente em Virgem, ou daqui a pouco em Áries, que torna ela mais impulsiva na hora de falar, e isso vai fazendo com que ela realmente não entenda o outro lado dessa pessoa que tá filha dela nessa existência atual. E o fato dela não entender isso, só gera confusão em cima de confusão. Aline, então como resolver isso tudo, pelo amor de Deus? Primeiro lugar, você tem que entender que, você nasceu na família ideal para aflorar os teus aprendizados. 2, que a compulsão é um eco de você não estar se relacionando bem com a sua mãe, que pode ser da sua família, que de repente você está compensando alguém do seu sistema familiar, que simplesmente também era compulsivo ou obeso. Você pode estar fazendo isso, sabia? Ou você pode justamente não estar conseguindo dar limites, dizer não, colocar a mãe nos seus devidos lugares. Até porque, muitas vezes, a gente, como um filho, se coloca, no papel de que deve respeitar hierarquicamente o pai e a mãe. E é verdade, precisa respeitar. Só que a forma como a gente encara o que eles estão dizendo é que precisa mudar. Então, muitas vezes a gente esquece que o pai e a mãe são seres humanos como nós. A gente esquece que eles fizeram o melhor com o que eles tinham para nos criar. E a gente esquece que eles são diferentes de nós e que nós, muitas vezes, querendo agradar eles, trazer para orgulho para um pai ou para uma mãe, acabamos deixando de lado de sermos quem nós somos de verdade. Então não é uma traição a sua mãe, o seu sistema familiar, quando você decide seguir em frente. Porque a gente não sabe se nesse caso aqui, por exemplo, não é uma pessoa que já tem mais idade e ainda está na casa dentro do pai e da mãe. Já devia estar na rua, já devia estar conquistando seu espaço. A gente não sabe se não tem isso dali, porque simplesmente a gente tem visto cada vez mais um número de pessoas com uma idade mais avançada ainda, dependendo de um pai e de uma mãe. E é hora de andar com as suas próprias pernas. É hora de você desbravar este mundo. Mas principalmente trabalhar a sua limpeza e a sua proteção energética. E piscianos precisam trabalhar a sua espiritualidade, o autoconhecimento, para conseguir se libertar, para parar de ser esponjinha e se libertar de ecos, de cobranças, de projeções das pessoas sobre ele. Entendeu? Então busque ajuda. E não é qualquer ajuda, é ajuda profissional. Não queira estourar de repente no vício para suprir algo que você deveria estar fazendo por você e não descontando. Entendido? Então, a partir desse momento, olha para tua mãe e começa a honrar ela. E entender que as decisões delas não competem a você. Você precisa fazer algo que é chamar de respeito sistêmico. Respeito as suas decisões, mas eu não preciso agir igual. Eu posso seguir o meu caminho, eu posso seguir em frente, na minha direção, nas minhas escolhas. E é dessa forma que você vai honrar sua mãe, vai honrar seus pais, todo o seu sistema familiar, quando você simplesmente fizer o melhor
da sua própria vida, avançar, progredir. É isso que vai te fazer deslanchar. É isso que vai fazer você buscar o caminho do meio. Porque a compulsão não é o caminho do meio. A compulsão é uma forma de você estar suprindo algo. De você daqui a pouco estar repetindo um padrão de outra existência ou compensando. Porque se numa vida você passou fome, na outra você vem comendo e comendo muito. Então é hora de olhar. São várias vertentes que eu trouxe para vocês aqui. A sistêmica, a de vidas passadas e da astrologia. Porque ainda lembrando que quando se trata do signo de peixes, nós estamos falando da própria espiritualidade em si. Ecos de vidas passadas também estão dentro ali. Tanto quanto o escorpiano, mais ou menos, na mesma linha, mas o escorpiano ainda ganha, ele é muito mais forte. Esse sim, precisaria estar sempre buscando ecos de vidas passadas na sua vida hoje para poder se libertar. E aí, ficou alguma dúvida? Você quer saber mais alguma coisa? Que problema que você está tendo hoje, que você adoraria ser trazido aqui nessa central do buscador? Porque essa central do buscador tem para você a resposta, no mínimo um outro ângulo, uma nova forma de você olhar para tudo que está acontecendo. Coloca aqui embaixo, quem sabe vira pauta para um próximo vídeo. Tchau, tchau!